Olá, irmãos, olá com todos. Estamos aqui de volta. Agora sim, a confissão de fé mais uma vez. Estamos no capítulo 18. Passamos a metade, mas vamos falar hoje sobre a certeza da graça e da salvação. É um capítulo muito importante e, na verdade, é um capítulo que é mais uma conclusão de tudo que a gente já estudou, né? Que tudo que a gente estudou acaba levando a esse assunto. Eu já vou direto aqui para a confissão de fé Batista de 1689. Ela fala assim sobre esse assunto. Começa falando assim: os seguidores professos e outras pessoas não regeneradas, em vão, podem enganar a si mesmos com falsas esperanças e presunções carnais, supondo gozar do favor de Deus e estar em um estado de salvação, pois essa esperança deles perecerá. Porém, os que realmente creem no Senhor Jesus e o amam sinceramente, procurando andar perante Ele em toda boa consciência, esses podem estar certos de que estão em um estado de graça nessa vida e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, de cuja esperança jamais se envergonharão. Então, a confissão, como sempre, dá bases bíblicas, né, para essa afirmação que ela colocou. Eu vou ler as bases bíblicas, vamos ler juntos. A primeira é Jó, capítulo 8, versos 13 e 14. Fala assim: são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 1 João 2,3 fala: ora, sabemos que o que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Sabemos que temos conhecido a Jesus, por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 3 e esses versículos 14, 18, 19, 21 e 24 fala assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 5,13: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Por último, Romanos 5, capítulo 5, versos 2 a 5, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, aqui, irmãos, antes da gente falar propriamente entrar com mais profundidade nesse assunto, só uma introdução rápida e também um recap do que a gente estudou nos últimos capítulos é muito importante, porque o que a gente estudou, como eu falei, leva a essas conclusões, a conclusão da certeza da salvação e as implicações disso. E como a gente estudou, por exemplo, sobre a salvação pela fé, né, a justificação pela fé, tem uma conexão muito firme entre a certeza, entre a fé, a salvação pela fé em Cristo e a certeza da salvação. E foi o próprio Senhor Jesus que disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, em João 6,47. Alguns cristãos professos, né, sinceros, eles pensam que é impossível ter certeza da salvação. Então eles vivem inseguro, vivem naquela insegurança, naquele medo. É um temor de Deus, porque a gente sabe que o Senhor Jesus vai voltar e que ele vai julgar o mundo. E a gente sabe que o inferno existe, que o inferno, os tormentos do inferno serão eternos. E para quem for para lá, então, se eu não tenho certeza dessa salvação, eu vivo uma vida terrível, né? Uma vida desesperado. E não tem aquele deleite espiritual, que deleite esse que a gente vê na Bíblia, a gente vai ver. E outras pessoas movidas por presunção, elas ostentam uma falsa segurança da salvação, e eles vivem confiados em si mesmos para entrar no céu.
É preciso, então, por causa disso, é preciso a gente realmente afirmar e repetir essas verdades, falar em plenos pulmões que a salvação é uma dádiva de Deus e não uma conquista humana. E é oferta da graça e não resultado das obras. É recebida pela fé e não pelos rituais religiosos, como nós já estudamos. E por consequência disso, nenhum homem pode se gloriar pela sua salvação. Como a gente viu já várias vezes, Efésios 2, por exemplo, fala que a salvação é pela graça, mediante a fé, e ela não vem de obras nossas para que ninguém se glorie. E se a salvação fosse por méritos nossos, então nós teríamos do que se gloriar. Mas a gente sabe que diante de Deus ninguém pode se gloriar, que a glória é toda dele. Então, porque a salvação é uma oferta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, então o homem só pode se curvar e agradecer por tão grande dádiva. Mas por que isso tem a ver, né? Se a salvação é um presente de Deus, independentemente do mérito humano, quando cremos no Senhor Jesus e o recebemos pela fé como Salvador pessoal, então nós podemos ter certeza da salvação. Só assim que nós podemos ter certeza. A gente vê vários pastores sempre falam que se a salvação, se a segurança da minha salvação dependesse de mim, eu perderia ela no primeiro segundo. Do mesmo jeito que eu não posso conquistar a salvação, não cabe a mim também, é impossível para mim manter essa salvação. Então segue essa mesma lógica. Mas a garantia da salvação, então, ela é dada pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Salvador. Aquele que nos salva é o mesmo que nos diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E é interessante aqui que o verbo aqui, esse verbo tem a vida eterna, ele não está no passado, não está no futuro. Ah, você terá a vida eterna, você teve a vida eterna, você talvez tenha a vida eterna. Não, o Senhor Jesus está sendo categórico. Ele está falando de uma posse imediata e segura. Quem crê em mim tem a vida eterna. Como a gente leu também, 1 João 5,13, ele fala: essas coisas vos escrevi, ou seja, estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E a vós outros que credes em nome, todos os que creem em Jesus, eu escrevi para que vocês saibam dessas coisas, que vocês têm a vida eterna. E Jesus disse também, de forma inquestionável, mais uma vez, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Então, aqueles que creram em Cristo e nasceram de novo, eles foram selados pelo Espírito Santo. Está lá em Efésios 1, por exemplo, depois que nós ouvimos o Evangelho da salvação pela fé, pela graça, somente em Cristo, e que a glória vai toda para Deus. Então, quando nós cremos nisso, nós ouvimos esse evangelho, nós cremos nisso, nós somos selados com o Espírito Santo, é o que está lá escrito em Efésios 1, e essa é uma das nossas bases, essa é a nossa base mais forte. E também nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida, é o que a Bíblia fala, os eleitos têm o nome escrito no livro da vida, e estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Então, a salvação daqueles que creem em Cristo, ela é assegurada por Deus. E nele a gente sabe que a gente pode confiar, porque ele não é homem para mentir. Então, é importante enfatizar que a fé não é causa meritória da salvação, ou seja, a fé ela é um instrumento da salvação, não é a fé que nos salva. Quem nos salva é Deus, mas ele faz isso por meio da fé. Coríntios, no capítulo 1, fala, por exemplo, que aprove a Deus, ou seja, foi bom para a mente de Deus, Deus achou bom de salvar os seus eleitos pela loucura da pregação do evangelho. Então foi o jeito que Deus escolheu. Deus escolheu salvar as pessoas pela fé, por causa da graça dele. Foi o jeito que Deus escolheu. Ou seja, não é a fé que nos salva, é Deus que nos salva mediante o que ele escolheu para nos salvar, a fé. Então ela é um instrumento que Deus nos salva. Então nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus feito na cruz em nosso lugar, em nosso favor. É isso que nos salva. Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele satisfez todas as demandas da justiça de Deus e ele quitou toda a nossa dívida com o seu sangue e nos resgatou para Deus. Nós já estudamos isso com um pouco mais de profundidade no nosso estudo sobre a justificação pela fé, por exemplo. Então, Jesus, ele se identificou com a gente e morreu a nossa morte. Era nós que devíamos estar pregados naquela cruz e sofrendo todas aquelas coisas, porque todos pecaram, como Paulo escreve, por exemplo, em Romanos 3, citando os Salmos. E agora, então, aqueles que estão em Cristo estão quites com a lei, não tem mais dívida, eles foram justificados.
e não tem mais dívida também com a justiça de Deus. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque nós morremos juntamente com Cristo, nosso velho homem morreu, e como ele ressuscitou também, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então, mais uma vez, a conclusão é: por causa dessas coisas, nenhuma condenação há mais para nós, pois estamos em Cristo Jesus. O Pai nos justificou, o Filho morreu por nós, ressuscitou e está intercedendo em nosso favor, e o Espírito nos selou para o dia da redenção, aquele selo das cartas, aquele carimbo. É isso que aconteceu conosco. Nós somos carimbados com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, nossa salvação está plenamente garantida pelo próprio Deus triuno. Então, nós estamos plenamente certos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, qualquer outra coisa, nada nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós só podemos falar isso, Paulo fala em Romanos, nós só podemos ter essa conclusão porque não vem de nós. Nada na salvação vem do homem. A única coisa que o homem tem, mais uma vez, é o pecado. Se não fosse o pecado, não precisaria Cristo ter vindo, mas porque nós somos pecadores, então nós precisamos de um Salvador. E nós estamos salvos, e eternamente salvos, se realmente fazemos parte dos eleitos das ovelhas de Cristo, nós somos salvos, e nós podemos tomar posse da vida eterna, não aquela tomar posse dessa linguagem que a gente vê nos dias de hoje, mas é o que João fala: eu escrevo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então é com base nas Escrituras, com base naquelas coisas que a gente vê nas Escrituras, que nós podemos afirmar isso, não é uma falsa presunção. Então, pela fé, nós podemos desfrutar do gozo antecipado da glória. É claro que nós não estamos falando de fé em uma religião, nos ídolos ou em nós mesmos, nós estamos falando da fé em Jesus. Do começo ao fim, é Jesus que nós estamos falando, é somente dele, o Rei da Glória, o Verbo encarnado, o nosso justo advogado e o redentor da nossa alma, o Senhor da nossa vida e o nosso bom, grande e supremo pastor. Só nele nós temos essa copiosa redenção. Só nele nós temos refúgio eterno e nele nós temos segurança da nossa salvação. E esse tema ele é tão importante que quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 28, nós somos levados a considerar verdadeira realmente as traduções que dizem que nós, os que fomos salvos, que somos salvos. E, infelizmente, algumas traduções insistem em dizer que nós que estamos sendo salvos quando se trata desse versículo, e tirando essa certeza da salvação, que é uma coisa que é ensinada em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, isso é um dos critérios que os estudiosos sérios levam, por exemplo, para traduzir a Bíblia, para examinar as traduções, se nós podemos confiar ou não. Se é uma coisa que toda a Bíblia fala sobre aquele assunto, então se toda a Bíblia fala que nós podemos ter certeza da nossa salvação, se nós realmente somos salvos em Cristo Jesus, se a nossa salvação foi pela fé nele, e aí você tem uma tradução que diz que nós estamos sendo salvos, ou que nós seremos salvos no último dia. Ou seja, não faz sentido, não é uma coisa que se fecha junto com o resto de todas as escrituras. Isso porque a salvação é um ato consumado, ela não é um processo. A salvação, quando o Senhor Jesus, quando ele morreu, um pouquinho antes dele morrer, o que ele gritou? Tetelestai, está consumado, está feito, está resolvido o assunto. A lei foi satisfeita, a ira de Deus foi satisfeita, a taça da ira de Deus foi derramada sobre o Cordeiro Santo. E ele morreu no nosso lugar. Então, Deus nos leva, então, à santificação. Mas isso só acontece em nós porque anteriormente nós nascemos de novo, nós fomos realmente salvos da condenação e do inferno. Então, essa doutrina da certeza da salvação, ela é um dos temas mais claros da Bíblia Sagrada, junto com a justificação pela fé, automaticamente, mas isso para muitas pessoas, para as pessoas que têm essa interpretação bíblica da Bíblia, essa interpretação que a glória vai somente para Deus. Mas, infelizmente, é lamentável que algumas pessoas que não têm acesso a essas informações ou desprezam essas informações importantes, e justamente por não terem acesso, muitos líderes, muitos falsos mestres se aproveitam dessas pessoas. E muitos cristãos, por causa disso, hoje em dia, eles vivem com esse medo de serem condenados ao inferno. Ou hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Ah, eu não sei se eu vou para o céu, se eu não vou. Eu sempre falo isso para os irmãos quando eu posso, que é um jeito muito, muito interessante. Você chega para a pessoa e fala: olha, se o Senhor Jesus vier agora,
Você vai com ele, você sobe ou você desce? Você vai com ele ou você vai para a condenação? E normalmente, nos dias de hoje, no cristianismo de hoje em dia, qual que vai ser? Se pergunta você, qual que seria a sua resposta? Ah, eu acho que eu vou. Tá, mas por que que você acha que você vai com o Senhor Jesus? Por que que você acha que ele vai, se você vai com o lado dele como uma ovelha? Ah, porque eu sou muito falho, eu sou muito fraco, mas eu tenho tentado. Eu tenho sido fiel, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado com muita fraqueza, mas eu tenho feito algumas coisas. Ou seja, isso é o que Paulo fala, por exemplo, em Gálatas 1, que é uma maldição. Você está confiando nas suas obras para ser salvo, você acaba desprezando, você faz nula a cruz de Cristo, como se Deus precisasse de ajuda. Isso acontece muito. Aí também tem o outro extremo. A pessoa fala, não, eu acho que se Jesus voltar hoje eu não vou, porque eu tenho pecado muito, eu não tenho seguido as coisas que eu queria, eu não tenho feito as coisas que eu queria fazer. Ou seja, ela está confiando mais uma vez nas suas obras. E isso se alastrou nos dias de hoje, no cristianismo de hoje, porque as pessoas se afastaram dessas verdades que a gente lê na Bíblia, dessa confiança em Cristo Jesus, de você entregar a sua confiança nele. E tudo isso, esse tema da graça de Deus, e mesmo as pessoas afirmando conhecer, muitas pessoas vivem o contrário dessas coisas. Elas têm um cristianismo de medo do inferno, elas não confiam em Deus, elas não confiam no sacrifício de Cristo, e aí então elas não podem glorificar a Deus pela sua salvação. E isso certamente criou uma espécie estranha de cristianismo. Isso não é cristianismo bíblico, isso é uma outra coisa. Como Paulo diz, é um outro evangelho, mas não é outro, é um falso evangelho, é um falso cristianismo. E tem aquelas pessoas também que afirmam, tem espaço para tudo. Tem outras pessoas que afirmam ter conhecimento, mas quando elas vão ensinar, elas colocam tantas dúvidas no ouvinte, para quem elas estão pregando, que elas deixam transparecer que elas não têm certeza da salvação delas, a, mesmo que a Bíblia ensine plenamente, explicitamente essa doutrina e realidade. Então, quando a gente ensina o medo da salvação às pessoas, nós dizemos que a salvação não aconteceu através do sacrifício de Jesus, ou que Jesus precisa da nossa ajuda para que a promessa seja cumprida, para que seja consumado. Nós estamos chamando o Senhor Jesus de mentiroso, porque ele falou que já foi consumado. E se a gente tem que ajudar ele, então quer dizer que não foi consumado. Ele mentiu. Mas a gente sabe que, como a gente leu, Deus não é homem para mentir. Então não é uma coisa nova. Desde sempre isso acontece, que muitos, entre aspas, teólogos ou pastores ou falsos mestres, eles demonstram que Deus é uma pessoa que precisa desesperadamente da nossa ajuda, da ajuda humana para realizar a sua própria vontade. Mas nós sabemos que isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia. Mas então, o que que a Bíblia diz? Vamos ver alguns exemplos rapidinho, a gente já passa para o próximo tópico. Ezequiel, vou começar no Antigo Testamento, o Ezequiel fala da profecia do bom pastor. Fala assim, porque Ezequiel 34, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que ele está entre as suas ovelhas, no dia em que ele está entre as suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados do país. Portanto, eu salvarei o meu rebanho e eles não serão mais uma presa. E eu julgarei entre rebanho e rebanho. E estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará. E o meu servo Davi, ele os alimentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi, um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, o disse. Ou seja, Ezequiel 34, também João 10 vai na mesma linhagem. E nós vemos como Deus se refere ao seu povo como ovelhas dispersas ou perdidas. E ele promete, ele mesmo vir resolver esse problema. Ele não está falando aqui, olha, as minhas ovelhas estão perdidas, mas eu confio nelas, elas vão me ajudar a fazer a minha vontade. Não, não é isso que Deus está falando. Eu vou fazer, eu vou mandar um. Desde sempre foi assim. E ele diz que ele mesmo viria resolver esse problema. E caso fosse ensinado o contrário, eles teriam recebido a orientação de irem até o pastor, mas como nós vimos na profecia do próprio pastor, o pastor decide ir buscá-las. E isso é o mesmo que ensinar a salvação pela graça de Deus, pois ele enxerga o seu povo perdido.
ou morto em seus pecados, e por sua própria vontade vem ao seu resgate. Deus vem ao resgate dos pecadores. E diferente do que muitos insistem em ensinar, quando o pastor encontra uma ovelha perdida, ele não pergunta se ela quer ser resgatada. Ele vem e resgata. Então não é uma pessoa que está vendo você se afogando e joga uma boia. Ele não cria um sistema de salvação. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não é assim que é a salvação. Salvação, Cristo vem, ele pula na água, ele faz tudo por nós. Ele vem, pega pelo braço. A pessoa está se afogando, você não chega para ela, você quer que eu te salve? Não, não é assim que funciona. E no nosso caso é pior, que no nosso caso nós somos mortos, nós somos destituídos da glória de Deus. Então, por isso nós precisamos de um Salvador que nos resgate, que nos liberte, que pague a nossa dívida. E movendo um pouquinho, a gente vê em Efésios 2, o clássico, a gente estudou bastante esse texto já, fala que mais Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. E porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Efésios 2. Veja, isso aqui não é a mesma coisa que está descrita pelo profeta Ezequiel? Ou seja, Deus não se mostra um Deus misericordioso e vendo as suas ovelhas em risco e as resgata dando nova vida? É o mesmo cenário, é o mesmo Deus, é a mesma salvação. E isso acontece quando alguém se arrepende. Não é a pessoa que escolhe, porque morto não pode escolher nada. Mas porque Deus, rico em misericórdia, decide naquele momento resgatar a sua ovelha que estava perdida. Ou como Paulo ensina, em uma outra forma de falar, ele nos dá vida, ele nos vivifica juntamente com Cristo. E por que Deus faz isso? Seria porque você graciosamente aceitou o bom Deus, ele estava lá batendo na porta, por favor, deixa eu entrar, eu quero te salvar, deixa eu te salvar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. De forma alguma. Mas ele é rico em misericórdia e o seu povo, é com o seu povo, e também para mostrar, o verso fala, por que que Deus salva essas pessoas? Para mostrar, por toda a eternidade, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Então não é porque ele viu que eu era bom, não é porque ele achou ah, que eu aceitei, não, não é por nada disso. É para mostrar na eternidade as abundantes riquezas da sua graça. E uma vez que Deus decide aplicar a sua graça em algumas pessoas, nos eleitos, levando-os à conversão e, consequentemente, a salvação, ele não deve haver nada que mude esse resultado, porque é Deus que faz. O mesmo foi operado pelo Deus que pode decidir livremente, e ele não muda aquilo que ele faz. A gente já viu, por exemplo, nos nossos últimos estudos, que Deus não muda. Então, é ele que faz essas coisas. E nós vimos, por exemplo, no nosso estudo sobre a perseverança, e é importante a gente saber que a graça de Deus não depende de nós, mas depende dele mesmo, da vontade dele. E é por isso que negociar essa salvação com Deus na base do medo imputado por outros líderes, ou seja, eu cresci ouvindo isso, por exemplo, olha, cuidado, Jesus está voltando, se arrepende, vem para ele. Isso acaba colocando, isso não é o evangelho, o evangelho não traz medo às pessoas, o evangelho é você mostrar para a pessoa o quanto que a pessoa é pecadora, o quanto que Deus é santo, quanto que ela só tem um jeito dela ser salva, pela fé, crendo no Senhor Jesus, crendo no Cordeiro de Deus. Então, se Deus salvou o homem, não precisa ter essa dúvida. Então, nós devemos colaborar com. As pessoas dizem nós devemos então colaborar com o pobre Salvador que humildemente sofreu na cruz, numa tentativa frustrada de nos salvar e agora depende mais do nosso dízimo, das nossas boas obras, ou do que do poder da vontade do próprio Deus soberano, Criador de tudo, de todas as galáxias. Então, quanto será que tem custado, né, para muitos pastores a salvação? Será que é um dízimo, um bem material? Ou será que essas coisas têm salvado essas pessoas? Um Jesus coitadinho, né? Mas tudo isso é constrangedor, é uma blasfêmia. Mas é isso que está acontecendo exatamente agora em cultos no mundo inteiro. Essas pessoas estão pregando desse jeito. Continuando, João 10, 28, né? Calvino, quando ele trata desse assunto, só para dar um exemplo, ele só usa um versículo, ele só usa esse versículo, João 10, 28, que o Senhor Jesus fala, eu lhes dou a vida eterna,
e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Então, o fato dele usar apenas um verso para expor um tema de tamanha importância, e tem tantos versículos, né? Não deve ser um problema para a maioria dos cristãos, uma vez que o texto é claro. É um texto claro quanto à vontade de Deus, e é o próprio Deus que está falando, e isso deve ser suficiente para a gente compreender. Mas algumas pessoas elas tendem a não considerar como legítimo um verso isolado, mesmo que seja claro como esse. Porém, Calvino, ele não estava preocupado com isso. O foco dele é ensinar sobre essa verdade bíblica. É claro que a gente interpreta a Bíblia com Bíblia, a gente considera tudo que a Bíblia fala, mas tem muitos versículos que são muito claros, como a gente leu, por exemplo, em Efésios 2, a salvação é pela graça, mediante a fé. O Senhor Jesus, o próprio Deus, está falando: eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Ou seja, é claro. E, mais uma vez, um exemplo, né, Calvino, olhando para essas verdades, ele conclui, né, o que Paulo fala, que Deus nos elegeu na eternidade. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo, quando ele diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1, 4. Então, com uma declaração tão profunda e simples, Paulo nos ensina que a salvação mostrada em João 10 e Ezequiel 34, além de todos os outros textos, né, que ensinam isso não é algo que pode ser perdido ou mudado, pois quando essa eleição para a salvação aconteceu, Deus já nos conhecia por completo e fez a sua escolha. Deus já tinha feito os seus decretos e as suas escolhas desde a eternidade. Então, para a gente perder de fato a salvação, a sabedoria de Deus teria sido como um roldão, ou seja, seria uma coisa confusa, desorganizada, não seria Deus, né? Ele deixaria de ser Deus se isso poderia ser mudado. Em outras palavras, dizer que alguém perde a salvação é chamar a eterna sabedoria de Deus de confusa para ele mesmo. Ele não sabe o que ele faz. Ele faz uma coisa que muda, que é instável, que não é segura, que não está firmada sobre a rocha, sendo que ele mesmo é a rocha. E como se Deus fosse uma pessoa estável, sem certeza das escolhas que faz. E esse Deus é o Deus pregado por muitos ele se parece muito com um ser humano, né? Mas não é esse o Deus da Bíblia. Continuando aqui na confissão, a confissão fala que essa certeza não é uma mera persuasão teórica e presumível, baseada em uma esperança que pode falhar. Ela é uma certeza infalível de fé, e alicerçada no sangue e na retidão de Cristo revelados no Evangelho, bem como na evidência interior de certas graças do Espírito Santo, as quais recebem promessas de Deus. Ela baseia-se igualmente no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa certeza nos guarda, mantendo o nosso coração humilde e santo. Então, mais umas referências bíblicas, Hebreus 6, 11 a 19. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Hebreus 5, 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. 2 Pedro 1, 4, 5, 10 e 11. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude do conhecimento. Por isso, irmãos, procurais com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Então, como é que a gente não tropeça? Confirmando a nossa vocação, a nossa eleição, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8, 15 a 16. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós não recebemos, não fomos salvos para viver
atemorizados para viver com medo de ir para o inferno. Não, nós recebemos o espírito de adoção, nós fomos adotados no amado. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Um parênteses rápido, muitas pessoas olham para essas coisas e falam, não, mas aí é Paulo que está falando, aí é João, eles tinham uma comunhão íntima com Deus, eles poderiam falar essas coisas, mas não, aqui ele está falando para você falar, ele está falando, vede, para as pessoas que ele estava mandando essa carta e para os cristãos de sempre, veem que grande amor Deus nos tem concedido a nós todos. Ele fala sempre no plural, a ponto de nós todos sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus, ele coloca no plural, ele está falando, não está falando só dele, ele está falando de todos os cristãos, todos os eleitos. Enfim, falando um pouco só daquela mera presunção que nós já falamos, alguns acham que tudo está bem entre eles e Deus, quando não está. Eles não entendem verdade sobre a salvação e a sua própria condição espiritual. A gente viu, por exemplo, o Senhor Jesus falando que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas nós fizemos muitos milagres, muitas coisas, expulsamos demônios no seu nome. E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, Mateus 7, 21 a 23. Então, como que essas pessoas, então, adquirem uma falsa noção de certeza, né, da salvação delas? Elas acham que estão salvas. Muito isso acontece muito às pessoas que a gente chama de liberal, né, que elas dizem a graça barata, né, que Deus me salvou pela graça, a salvação é pela fé, pela graça, não preciso fazer nada, então Deus já me salvou, vou ficar aqui de boa, não tem problema o pecado não tem problema, Deus vai fazer, Deus não liga para isso mais. Ou seja, é dessas pessoas que o texto está falando. É uma presunção, é uma falsa noção de certeza. Ao receberem informações falsas, essas pessoas elas recebem informações salvas sobre a salvação e é assim que elas chegam a essas conclusões. João 1,12 fala: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é aos que o receberam essa palavra, receberam, como Paulo falou, todo o evangelho. Então, nós devemos ter cuidado para não dar certeza de salvação para as pessoas com base numa confissão que não foi provada. Ou seja, é uma coisa de emocionalismo, de excitamento, uma coisa, um evangelho pela metade, um evangelho que não é completo. Mas a verdadeira certeza está na recompensa da fé testada e provada. Nós temos algumas referências, 1 Tiago capítulo 1, 1 Pedro 1, e é o Espírito Santo que dá a verdadeira certeza. Romanos 8,16. O conselheiro humano deve evitar qualquer tendência de usurpar esse papel. Ou seja, isso é uma coisa que o Espírito Santo faz por meio da palavra, por exemplo. Então nós não devemos chegar para qualquer pessoa e falar, olha, como a gente vê hoje em dia, né? Deus te ama, Deus te salvou, você está salvo, você crê em Jesus, crê, você está salvo. Não, não é assim que funciona a fé bíblica, ela é toda uma caminhada. Nós temos essa certeza, mas essa certeza ela vem na nossa caminhada espiritual, quando nós temos essa certeza que a nossa salvação ela é pela fé no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou, aqueles que me amam, eles me seguem, eles seguem os meus mandamentos, é assim que a gente conhece, que as pessoas seguem, então não é uma graça barata. Continuando aqui na confissão, essa certeza infalível de salvação não é uma parte essencial da fé cristã, pois um crente pode esperar muito tempo e lutar contra muitas dificuldades antes de alcançá-la. Contudo, não é necessária uma revelação especial para que o crente possa ter essa certeza, sendo habilitado pelo Espírito Santo a conhecer as coisas que lhe são dadas gratuitamente por Deus. O crente pode obtê-la através do uso correto dos meios apontados por Deus. Portanto, todo cristão tem o dever de procurar confirmar a sua vocação e eleição, como a gente leu, com toda diligência.
para que seu coração possa dilatar-se em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, em vigor e ânimo para os deveres de obediência. Tais são os frutos naturais dessa certeza, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Ou seja, não acontece isso que eu falei, da pessoa, não, eu estou salvo, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui tranquilo. Isso é uma blasfêmia, como a gente já viu. Algumas referências bíblicas que dá para isso que a confissão falou, Isaías 50:10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça o servo que andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Salmos 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Aqui vai falar do salmo inteiro, os irmãos podem ler no Templo dos Irmãos, é um salmo maravilhoso, fala sobre isso muito. Salmo 77, versículos de 1 a 12 também. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da angústia procuro ao Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se, ou seja, é aquilo que a gente já viu. Por exemplo, Davi fala, quando ele foi convencido do pecado dele, depois ele escreve o Salmo 51, e ele pede para Deus devolver a certeza, a alegria da certeza da salvação. Ele tinha perdido essa alegria, ele não tinha perdido a salvação, ele tinha perdido a alegria da certeza da salvação. E é disso que esses salmos vão falar também. 1 João 4,13 fala: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade herdam as promessas. Romanos 5, 1, 2 e 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Salmo 119, 32. Percorrei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Romanos 6, 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Tito 2, 11, 12 e 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, não tem espaço para aquela graça barata, né? Mas, então é possível nós experimentarmos a plena certeza da salvação pelo simples testemunho da vida dos personagens bíblicos, tão conhecidos de todos nós. Tanto no Velho como no Novo Testamento nós encontramos, nós vemos, né, essas pessoas vivendo impressionantes experiências, né, consequentes da alegria e da esperança que eles depositavam em Deus. Um exemplo, por exemplo, Abraão será que ele teria abandonado a sua terra, todos os seus parentes, a sua família, para ir para aquela terra que Deus lhe mostraria e depois ainda ter permitido todas aquelas provas de fé, se ele não cresce na fidelidade, se ele não tivesse aquela certeza? Será que Moisés poderia aceitar o desafio de Deus de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito? Ou seja, se rebelar contra todo aquele governo e viver todas aquelas coisas que ele viveu, se ele não tivesse essa certeza, essa firmeza em Deus, né? Nos evangelhos também, nas cartas paulinas, todas as cartas a gente vê os relatos daqueles cristãos, a certeza, a convicção que eles tinham, né, da sua salvação, e eles estavam alegres por causa disso e por causa da certeza do amor de Deus por eles. Mas se eles não tivessem absolutamente certo de todas essas coisas, será que, por exemplo, o apóstolo Paulo poderia ter escrevido: ele me amou e a si mesmo se entregou por mim? Será que ele poderia escrever essas coisas? Ou será que ele poderia ter escrevido: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor?
E caso esse dedicado servo de Deus não estivesse convicto da sua salvação, poderia ele testemunhar tão poderosamente ao escrever: da prisão, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Será que ele poderia escrever essas coisas? O evangelista João também, ele onde diz: nós já sabemos que passamos da morte para a vida, nós sabemos disso. E repetindo as palavras que ele próprio ouviu do Senhor Jesus pronunciar: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, ele tinha ouvido o Senhor Jesus falar dessas coisas. Então nós temos, portanto, na toda a Bíblia, o registro, o testemunho de centenas de vidas que servem como exemplo e estímulo para que também nós cultivemos, né, em nossas vidas essa segurança da salvação. Por último aqui, a confissão fala: os crentes verdadeiros podem ter a certeza da salvação, eles podem ter essa certeza da salvação abalada, diminuída ou interrompida de diversas maneiras. Ou seja, perder essa alegria da salvação por negligência da preservação dessa certeza, por caírem em algum pecado específico que fere a consciência e entristece o espírito, por uma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar de sobre eles a luz da sua presença, permitindo que os mesmos é, que o temem caminhem em trevas e que não tenham luz. Contudo, eles jamais ficarão destituídos da divina semente, da vida de fé, do amor de Cristo e dos irmãos, da sinceridade de coração e da consciência do dever. É a partir dessas graças, por obra do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo, e mediante elas os crentes são persevados, preservados de um total desespero por meio dessas coisas. Ou seja, como eu já falei, o próprio exemplo muito claro disso é Davi, quando ele ora para o Senhor e fala: Senhor, me devolva a alegria da certeza da salvação. Aqui, citando esse salmo, ele fala também, Salmo 51, ele fala: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Livrai-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Salmo 116, 11. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Salmo 77, 7 e 8. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Ou seja, são perguntas retóricas, é claro que não. Salmos 31, 22, eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouvistes a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Lucas 22:32, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Salmos 42, 5, 11. Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lamentações 3, 26 a 31. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Para a gente terminar, para a gente concluir, João 6, 39 a 40, nos lembra que tudo isso representa unicamente a vontade de Deus. Diz assim: a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Seria muito difícil afirmar o desejo de que
nenhum crente perca a salvação, mas isso não é muito fácil, né, afirmar isso, mas isso não provaria nada. A forma correta, então, de fazer isso é deixar a Bíblia nos ensinar, como nós vimos. Como vimos, por exemplo, nesse texto citado, Jesus declara que a vontade de Deus é que nenhum dos seus eleitos, daqueles que foram dados para Jesus, que eles sejam completamente perdidos. Isso não representa a vontade do homem, é a vontade de Deus. Certamente representa um decreto divino para a salvação. E nós vimos em tudo isso que o Senhor Jesus ele é o nosso bom pastor, que ele veio de fato reunir as suas ovelhas e que não houve decisão nenhuma humana quanto a isso. Um homem não fez nada para isso, mas é um decreto divino. Jesus informa que ele veio cumprir o que estava profetizado e determinado sobre ele. Nós lemos João capítulo 6, que além dessa vontade de Deus, nós vemos novamente, a vontade que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E algumas considerações a gente pode ver, ele diz pelo contrário, ou seja, o decreto de Deus executado em Cristo é exatamente a salvação dos eleitos. Ele fala claramente, eu ressuscitarei no último dia, Jesus está afirmando isso. E ele diz que isso é para todos os eleitos, todos os que ele salvou. O plano salvífico de Deus, ele não atinge apenas alguns eleitos, ele atinge todos os eleitos. Todos os eleitos são realmente salvos. E nenhuma dessas declarações dependem do homem, apenas da vontade do Pai, que, como pode ser vista, enxerga o passado, presente e já nos informa como será o futuro. Calvino, por exemplo, nos lembra, ainda que sendo chamados à salvação, nós somos entregues a Jesus, o bom pastor, para receber todo o cuidado necessário. Comentando sobre o Salmo 23, Spurgeon fala, ele colabora muito com esse tema, ele diz que condescendência é esta que o Deus infinito assume para com o seu povo o ofício e caráter de pastor, é motivo de grata admiração. O grande Deus se deixa comparado a algo que mostre o seu grande amor e cuidado por seu povo. É bom saber, tão certamente como Davi sabia, que pertencemos ao Senhor. Tem um tom nobre de confiança nessa frase. Não há um se, nem um mais, não tem nenhuma coisa, não tem nenhuma esperança, eu espero que Deus me salve. Não, ele afirma com certeza, o Senhor é o meu pastor. E o Salmo 125:1 fala que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim são os que confiam no Senhor, né? Amém, amém para todas essas verdades. Aqui termina o nosso estudo, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.